Oi, gente, tudo bem? Então, vim fazer o segundo vídeo da série, né? De trabalhar de olhar para as emoções, de olhar para as emoções, né? E hoje eu vim falar sobre o medo. O medo é uma coisa que, nesse momento que a gente está vivendo, né, no planeta Terra, hoje é dia 22, eu acho, dia 22 do 3 de 2020. Então, nesse momento, o medo está sendo uma coisa muito enfatizada, muito olhada, né? Então, eu comecei a fazer a série de vídeos, depois eu parei, agora voltei, e eu acho que esse tema é muito apropriado para agora, para a gente poder olhar para isso, né? Esse movimento todo do planeta vai fazer com que a gente olhe para os nossos medos. Então, o medo, ele é dividido em 4, certo? O primeiro medo é o medo, eu vou falar sobre os 4, tá? Mas o primeiro medo é o medo do abandono. Isso mesmo, é o primeiro medo, só para ter certeza que eu copiei aqui. É o medo do abandono. O segundo medo é o medo da perda. O terceiro medo é o medo de enfrentar. E o quarto medo é o medo da morte. Olha que interessante, assim, se você não olha profundamente para isso, a gente não imagina que o medo ainda se divide nessas 4 coisas, e elas podem estar agindo dentro de você e você nem perceber, tá? Então, esse movimento, né, que a gente está vivendo, vai fazer com que a gente olhe para os nossos medos, vai fazer com que a gente se depare com coisas que a gente não queria ver, que a gente não queria olhar, que a gente estava jogando embaixo do tapete para não resolver, para não ver, enfim. Então, vamos lá. O primeiro medo é o medo do abandono. Quando esse medo nasce, esse primeiro medo nasce no período intrauterino, que o filho ou a filha pode já absorver dos pais, das gerações dos pais, da mãe ou do pai, e ele, assim, o ponto principal dele é na hora que corta o cordão umbilical, onde você ali tem o medo de ser abandonado, né? Assim, nossa sociedade, o método quando o bebê nasce é levar para um lugar e não colocar diretamente na mãe. Né? Tem muitos estudos agora que estão sendo desenvolvidos da importância do filho, do feto, do bebezinho, né? Do bebezinho, assim que ele nascer, né? Ele ser colocado no colo da mãe. Ele logo ser amparado ali pela mãe, para ele não ter esse medo do abandono, porque esse medo do abandono implica em muitas coisas na nossa vida, desenvolve muitos traumas na nossa vida. Bom, então, começa ali, naquela primeira respiração, o medo de ser abandonado. Então, e com tudo que vem das suas gerações anteriores, né, que a constelação familiar explica, com tudo que vem ali da sua mãe, do seu pai, do sistema deles, da época da sociedade e daquele corte ali no cordão umbilical. Tá. E você pode desenvolver coisas no seu futuro. Esse medo pode desenvolver muitas coisas, assim, muitos sentimentos em você no seu futuro, né? Que você pode associar só aquela coisa, tipo, o medo de ser abandonado tem muito a ver com a depressão. Um dos motivos da depressão, né, é o medo de ser abandonado. E, assim, tipo, como que você vai associar isso? Não tem como. A não ser que você faça um tratamento, que você vá no psicólogo, que você se trate, que você faça uma terapia holística, você vá buscar as respostas. Do que eu tenho medo? Para que esse medo me serve? O que está acontecendo dentro de mim que esse medo está me tomando de uma forma tão absurda, né? Então, ele leva a gente à depressão, e esse medo, na verdade, é um vazio que a gente fica. É um vazio que a gente fica de Deus. Não Deus, eu não sei a sua religião, mas não é da religião XY, mas é uma conexão com a força maior. Quando você não tem essa força maior dentro de você, essa fé que existe algo muito maior, você tem esse medo do abandono, de ser deixada, de ser rejeitada, de ser, né, abandonada. Então, esse medo, além da depressão, ele traz muita tristeza, compulsões, roubo e outros tipos de doença, que são várias. Então, assim, o medo do abandono faz com que você não fique inteiro em nada que você vai fazer. Porque, por exemplo, se você tem um relacionamento onde está indo bem seu relacionamento, né?
Tem muitas implicações aí, tem muitos emaranhados aí, mas eu vou falar desse ponto só, tá? Você tá tendo um relacionamento e a pessoa chega estranha em casa e você já... O que tá acontecendo? Já fiquei com medo da pessoa me abandonar. Termina a relação. Antes da pessoa falar qualquer coisa, pode ter sido um problema no trabalho, pode ter sido qualquer outra coisa. Aí você vai, termina a relação. Porque o medo que você tem é tão grande que a pessoa te abandone, que você abandona ela primeiro. Só que quando você faz isso, você se abandona primeiro. Porque você tem um medo tão grande de olhar para aquilo, de aprender a lidar com aquilo, porque até o término de uma relação tem um propósito. Vamos pensar sobre isso. Bom, eu não vou falar muito porque tem muita coisa também na internet, tem muita coisa por aí, vocês podem também dar uma pesquisada, tá? É muito importante esse tema do medo, né? Pra gente poder mergulhar mais. Eu só vou explanar um pouco aqui pra gente, de uma maneira mais superficial até, né? Pra gente poder... peguei alguns pontos básicos, algumas coisas que eu achei importante, anotei aqui pra gente poder falar, tá? O medo de enfrentar. O medo de enfrentar... Não, desculpa, perder. O segundo é o medo de perder. Eu pulei um. Então, o medo de perder é quando você não sabe quem você é, né? Então, assim, nada é seu além do seu espírito. Nada é seu. Esse corpo não é seu, essa casa não é sua, esse planeta não é seu, nada é seu. Essa família não é sua, a não ser o espírito que está nela, que é conectado com o seu espírito também. Então, o medo de perder geralmente aparece assim muito fortemente em quem não sabe quem é e quem não sabe o que quer. Tipo, quem eu sou, onde eu quero estar, como eu quero ser. Se você não sabe esse contexto, você não consegue compreender que a gente está passando por aqui. É só um ciclo, é só uma fase. Todo mundo está aqui pelo um propósito que veio fazer e eu não sei qual é o seu, mas eu estou, assim, mergulhada dentro do meu e faz parte dentro do meu propósito estar aqui conversando com você sobre essas coisas. Então, assim, busque o seu propósito. Mas o seu propósito não é ter as coisas, é viver aqui, é experimentar essa experiência na Terra, é compartilhar. É compreender que as coisas não são nossas, elas passam por nós. E isso é que é muito difícil. Bom, então, a pessoa que tem medo de perder, ela quer controlar tudo, ela quer controlar as relações, ela quer controlar a família, ela quer controlar tudo. Porque ela acha que a vida é aquilo mesmo, é um controle remoto. Quem viu aquele filme Clique? Aquele filme Clique... É bem um pouco do que é uma pessoa com medo de perder, porque ela acha que aquilo ali é o controle da vida dela e ela vai conseguir resolver tudo do jeito dela, no tempo dela, da forma dela. Então, uma pessoa que tem muito medo de perder, ela não dá nem espaço para as outras pessoas ser quem elas são, sabe? Porque você tem que ser da forma que ela espera que você seja, para não perder aquela amizade, para não perder aquela comunicação, para não perder aquela forma de viver. E acaba tudo se tornando uma grande prisão. Porque eu não posso ser do jeito que você quer que eu seja, senão minha alma não pede isso. Então, se você acha que você está perdendo um amigo, que você está perdendo o convívio com alguém, é um livre-arbítrio, gente. A pessoa tem direito de ir embora. A pessoa tem direito de se relacionar com outras pessoas. Isso não sei a palavra, é muito louco, porque... Eu vejo tanto isso. As pessoas... E assim, hoje eu vejo, tá? Mas um dia eu também fui assim. Um dia eu tive muito medo de perder as pessoas ao meu redor. Eu tive medo de perder amigos. Eu tive medo de que meus amigos me abandonassem. Ou alguém da minha família, enfim. Então, assim, é nosso isso. A gente tem que trabalhar isso. A gente tem que olhar pra isso. Nada é nosso. Ai, Ana, muita gente fala isso, mas as pessoas não se comportam assim. Mas é um exercício. Quanto mais você bota na sua consciência, quanto mais você bota na sua linha de alcance, assim, no seu olhar, que aquilo não é seu, que você está passando por aqui, que nós todos estamos vivendo uma experiência aqui na Terra, você vai aprender cada vez mais a lidar com isso de uma forma mais saudável. É tempo. Cada um vai ter um tempo de desenvolver aquilo dentro de si. Ok?
Então, você tem que saber, dentro desse seu medo, né, dentro dessa sua necessidade de não perder, o quanto dos seus princípios e valores você não está denegrindo. Anotei tudo na folhinha. O quanto dos seus princípios e valores você não está denegrindo para não ficar sozinho, para não ser abandonado. Porque os medos, eles são meio que engatilhados, sabe? Primeiro o medo do abandono, depois o medo da perda, e aí depois vem o medo de enfrentar. O medo de enfrentar é aquela pessoa que não consegue entender que ela tem sombras e que só ela pode olhar para essas sombras e mudar. Uma pessoa que tem medo de enfrentar as coisas, geralmente ela não quer ir no psicólogo, ela não quer ir no terapeuta, ela não quer fazer ela não quer fazer nada para que ela perca ali aquela zona de controle que ela tem sobre a vida dela, que ela acha, e ela não mude, tá? Porque quando você tem medo de enfrentar, você diz pra si, assim, uma grande ilusão. Você diz, eu não tenho problema, eu sou uma pessoa ok, eu não preciso de psicólogo, terapeuta, constelação, ou seja lá o que for, porque assim, tá tudo certo dentro de mim, as pessoas é que precisam mudar. Então, quando você escuta muito esse jargão que os outros é que tem que mudar, né? Eu não me lembro agora se foi um filósofo, foi Freud que falava. Foi Freud que falava, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu escuto mais sobre Pedro do que de Paulo. Então, assim, é perfeito isso, tá? Então, olhe pra você. O que você não quer perder, sabe? O que você não quer enfrentar? O que você não quer mostrar pro mundo quem você é? E a gente vai ter que olhar para isso tudo, a gente vai ter que enfrentar nesse momento muitos medos, muitas raivas, ressentimentos, mágoa, tudo isso e soltar para poder mudar. A gente está tendo a oportunidade de mudar muita coisa dentro da gente, mas isso vai depender da nossa disponibilidade, né? Vocês imaginam, se eu anotei aqui, não sei se vocês lembram, já assistiram aquele filme Show de Truman, né? Já pensou se tudo que a gente pensasse, dissesse, ou sentisse, ou fizesse, tivesse sendo filmado, televisionado? Então, assim, aí você ia conseguir ver quem você realmente é. Porque, na maioria das vezes, a gente não enxerga quem a gente é. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida, né, que não justifica, mas explica, devido a muitas histórias, eu era uma pessoa extremamente reativa, né? Então, assim, quando a pessoa vem fazer uma crítica pra mim, eu sempre, né, E aí chegou um momento de entendimento onde eu já ouvia o que as pessoas diziam de minhas críticas, né? E aí começou muitas pessoas a dizer que eu era muito autoritária, que eu tava sendo muito, né, mandona e tal. Isso no começo doeu muito, porque o ser autoritário, para mim, era uma forma de me proteger de muitas situações. Então, assim, só que não precisava mais. Chegou uma época que você não precisa mais ser aquilo que você era, você pode mudar. Mas eu não entendi isso ainda. Então, doía. Porque a forma que eu conseguia ser era aquela. Era aquela forma que tinha me salvado. Era aquilo que tinha que tinha me proporcionado chegar até onde eu tinha chegado. E como é que eu ia largar aquilo? Como é que eu ia deixar de ser aquela pessoa autoritária para ser quem? Então, o medo, gente, ele está envolvido nessas transformações. Então, eu tive que olhar para o meu autoritarismo, eu tive que olhar para aquilo e admitir, sabe? Admitir mesmo, olha, realmente eu me comportei dessa maneira, eu tenho isso dentro de mim, mas eu quero mudar. Então, isso é um comportamento que você começa a lapidar. Ana, mas aí você vai deixar de ser aquilo? Não sei, porque se você tem aquilo na sua essência, se aquilo é importante para a sua essência, se é um resgate que você tem que ter, talvez você vá fazendo uma lapidação naquilo, vá melhorando, né? Mas você não muda 100%, muita coisa que vem dentro de você, que é o seu aprendizado de alma. Isso é um aprendizado da minha alma. Então, é algo que eu tenho que ficar atenta para que eu não repita certas atitudes, entende? Então, essa é uma das minhas sombras. É uma das minhas sombras. É isso que eu quero falar com essa coisa do enfrentar. Então, quando eu venho aqui e compartilho com vocês parte da minha sombra, eu estou dizendo, olha, eu também tenho sombra, eu também tenho dificuldade. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem. E o mais difícil pra gente é admitir isso. O mais difícil pra gente é, tipo assim, até não se envergonhar, porque sou eu. Eu tenho isso, mas eu tenho
muitas outras coisas. Eu não sou só isso. Eu sou muitas outras coisas, tá? Então, enfrentar e falar a verdade para si mesmo sobre o que você está, sabe? Você pode mudar, é uma escolha sua. Então, busque dentro de você quais suas sombras, o que você precisa modificar, o que você precisa melhorar, para que você não fique apontando fora. Porque quando você fica apontando muito fora, o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, é porque aquilo tudo está dentro de você. Ah, meu patrão autoritário, alguém me roubou, só tem ladrão, as pessoas só mentem, as pessoas me traem. Então, aí você tem que olhar para você, o que você está se traindo, o que você está se mentindo para você, onde você está sendo autoritário, onde você está sendo, né, rude, enfim. Isso é pra gente pensar, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei, se eu esqueci aqui. E o que é muito importante, né, pra você olhar pra isso e sorrir, sabe? Tipo assim, ok, eu vou fazer o quê? Então, o que eu faço nas minhas palestras sempre, né? Quem já participou sabe. Quando começa, gente, olha só, tem um lado aqui meu que ele tá em desenvolvimento, tá? E se em algum momento eu ultrapassar, alguém pode me dar um toque, porque eu vou, né? Porque é uma coisa muito natural, sabe? Pra mim é muito natural. Então, mas tem pessoas que se incomodam, né? Não é que eu quero me adequar aos padrões das outras pessoas, mas Shakespeare falou uma coisa que é muito interessante, né? Você pode demonstrar os seus sentimentos. No caso, ele fala da raiva, né? Você pode ter raiva. Você não pode ser cruel com as pessoas. Então, assim, não é que eu quero aparecer uma coisa que eu não sou. É que eu tenho que lapidar aquilo dentro de mim. E quem são os espelhos de fora? São as pessoas que eu me relaciono. Então, sempre nas palestras, né, eu falo, olha, gente, se eu fizer qualquer coisa, se eu for rude e tudo mais, pode me dar um toque, que isso é importante para mim e o desenvolvimento. É isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa colocar em prática na vida, né? A gente não dá espaço para as pessoas dar feedback pra gente para curar, porque tem pessoas que dão feedback, tem pessoas que dizem, eu quero feedback, e quando você dá o feedback a pessoa fica chateada, porque ela não quer mudar, ela não quer enfrentar aquele medo, ela não quer enfrentar aquela dificuldade, ela não quer enfrentar aquela sombra, ela só quer que dê o feedback para que ela possa manipular às vezes alguma coisa, mas não mudar. Não mudar não. Deixa do mesmo jeito, eu tenho medo de mudar, porque eu não sei se as pessoas vão me aceitar, não sei se a família vai me aceitar, não sei como é que vai ser isso. Bom, e o quarto medo é o medo da morte. Gente, todo mundo vai morrer. Algum momento, todo mundo vai morrer. Não tem muito jeito. Faz parte da nossa natureza, né? A gente veio pra cá, tem um tempo estabelecido e a gente vai morrer. Não tem jeito, ninguém vai fugir disso. A forma de morrer que é o ponto, né? Assim, eu anotei aqui que é importante, eu ia até esquecer, que bom que eu anotei. Em muitas filosofias, em muitas religiões e muitas culturas, né, vem a morte de uma forma diferente, né? No catolicismo vê de uma forma, no hinduísmo vê de uma forma, no islamismo vê de outra forma, no judaísmo vê de outra forma, no xamanismo tem outra forma da morte. Então, assim, mas tudo é uma passagem. Todos os tipos de morte são uma passagem e são o fim do ciclo para começar um novo ciclo. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Que aqui chegou um ciclo, finalizou e agora tem outro ciclo, tem outra coisa. E não conseguem fazer o luto, não conseguem fazer a morte daquela coisa. A morte não é só morte do corpo físico. Você pode ter morte dos sonhos, de perspectiva, morte de amizades, morte da forma que você se via ou via sua família. E quando aquilo morre, quando aquilo seca, tem espaço para que você coloque uma coisa nova. E quando você não deixa as coisas morrer na sua vida, quando você não deixa as coisas acabarem o ciclo, na maioria das vezes é como se você ficasse sempre trazendo o passado para o presente, sabe? Sabe aquela coisa de um relacionamento velho que nunca acaba? Você fica trazendo aquelas coisas do passado para cá, forçando, e aí fica a vida inteira arrastando corrente. Porque o passado não vai mudar. E se você vive um presente trazendo o passado, você não está no presente, você está no passado. Então, seu futuro vai ser igual ao passado. Entende? Então, é uma escolha sua, diariamente. Deixa o passado lá. Deixa o passado morrer. Ok, entendi, aprendi, não vou repetir. Escolhi outra coisa, tá?
E tem essa coisa da morte também tem muito a ver com apegos, né? Tem muitas pessoas que são muito apegadas com as coisas e querem ter as coisas para si. Então ficam com medo de morrer porque conquistaram tantas coisas, ou até tem a ilusão de ter conquistado muitas coisas e tem medo de morrer para não deixar as coisas, né? O que eu botei aqui também? Tudo aqui não é nosso, né? Já falei isso aqui, mas tudo aqui é da terra, não é nada nosso. A gente tá aqui só de passagem. E tem muita gente que não consegue, com esse medo da morte tão grande, né? Elas começam a atrair doenças, elas começam a atrair desequilíbrios emocionais, elas começam a ficar paranoicas, elas começam a desenvolver fobias. Porque o medo de uma coisa que vai acontecer faz com que você não viva. Vocês entendem? O medo de algo que vai acontecer, que é inevitável, a gente só não sabe o momento, impede que você não viva, que você saia do presente, fique no passado ou fique no futuro, né? Depressão tem a ver com pessoas que ficam no passado. Ansiedade tem a ver com pessoas que ficam no futuro. Então, qual o melhor momento? É agora. Qual o momento que você tem que estar? É agora. É agora que você tem que olhar para a sua vida, para as suas coisas, para o que tem na sua casa, para o que você precisa, fazer uma faxina nas suas emoções, nos seus sentimentos, avaliar quem você é, sentar ali e escrever o que não está legal na sua vida, o que você quer mudar, quem é você, para onde você quer ir, como você quer se portar nesse novo mundo agora, porque as coisas vão mudar. É inevitável. As coisas vão mudar, gente. Todo mundo vai ter que mudar seu comportamento, sua atitude, sua postura. O que você está fazendo para contribuir com essa mudança no planeta? Porque assim, o que está acontecendo com a gente agora vai refletir em muitas gerações. Vai refletir em muitas gerações. Então, os filhos de agora, os nossos filhos, se a gente não tratar isso de uma maneira saudável, sadia, os nossos filhos vão ter muito mais sequelas para o futuro. E isso é nossa responsabilidade quanto adulto. De entender que isso é uma fase, que isso vai passar e que talvez demore. E demora porque para limpar o que está escuro dentro da gente, para limpar o que está escuro dentro da raça humana, demora. E a gente está tendo a oportunidade agora, com esse movimento todo do planeta, né, esse vírus, de mudar isso, de mudar nossa postura, mudar nosso comportamento, mudar a forma que a gente vê a vida, mudar a forma que a gente vê as pessoas. Respeitar todas as profissões, respeitar todos os cargos, respeitar todas as pessoas, porque tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que a grande lição e o medo que está instaurado muito grande é porque a gente perdeu o controle, né? A gente perdeu o controle das coisas. A gente perdeu o controle do dinheiro, do que a gente compra, de sair na rua, de não olhar para nossa família e ter que ficar em casa. Então, assim, além desses medos que eu falei, desses 4 medos básicos, surgiram muitos outros medos que a gente nem sabia que tinha e que a gente vai ter que mergulhar nisso durante um período. Então, a sugestão que eu dou para vocês agora nesse momento, gente, é acolham, admitam, sabe? Ok, eu tenho isso. Eu tenho que mudar isso, eu vou ter que rever tudo isso, eu vou ter que ir no psicólogo, eu vou ter que ir na terapia, eu vou ter que ir na constelação, eu vou ter que fazer alguma coisa para me tornar um ser humano melhor. E essa mudança é coletiva, porém individual, porque cada um de nós tem responsabilidade sobre a nossa própria vida. E se você não está fazendo da sua casa interna um lugar bom de se viver, como é que os outros vão querer viver dentro de você? Como é que os outros vão querer viver perto de você, trocar com você, se você não é uma sementinha de... Não é só de luz, porque todos nós somos, até as pessoas que estão muito desequilibradas, que estão fora do seu propósito, né? Você é uma sementinha de futuro. Você é uma sementinha de futuro. Então, se você não trata o seu presente bem, o futuro não vai ser tão legal. Então, isso é nossa responsabilidade, isso é sua responsabilidade. Então, olhe para os seus medos, acolha os seus medos, diga sim para eles, olhe para os medos da sua família, diga sim para eles e procure fazer o seu melhor. A cada dia, procure fazer o seu melhor. E nós vamos ter muitos dias aí para olhar para os nossos medos. Então, ative o sininho aqui no canal, segue, compartilha.
tá? Esse é o momento da gente fazer muitos movimentos, estudar, olhar coisas. Tem muitos vídeos na internet falando sobre as emoções, tem muito material falando sobre isso. Eu fiz um resumo bem básico, bem rápido, tá? Para que você se interesse por isso, para que você procure saber mais sobre isso. Isso é importante e você vai precisar, tá bom? Não só de mim, de tudo. Tem muita coisa aí, tá? Um grande beijo, fica com Deus. E vamos, que ainda tem muita coisa aí pela frente, mas a gente vai sair disso muito mais forte, muito mais, eu acredito nisso. Tá bom? Fiquem com Deus.